Polónia, 1875, Moshe Ben Levi, o judeu mais rico da aldeia. Começam os ataques coçados. A loja do Moshe não tem hipótese. Não fica pedra sobre pedra. Mantimentos pilhados, o filho assassinado, a filha raptada, a mulher morta de desgosto. Pobre Moshe Ben Levi. Até à última colher de pão, até à última porção de manteiga, às últimas folhas de chá, nem um grão de açúcar. Pior que o Moshe era impossível naquele ano de 1875, no coração da Polónia, no coração do inverno, frio e destroçado. Por certo, tinha chegado o fim. Põe os últimos toros de lenha a arder, enche o bulo para as últimas folhas de chá, torra a última côdea de pão, barra com a última porção de manteiga, e então, como se Deus não o tivesse castigado o suficiente por pecados que não se lembra sequer de ter cometido, a última das calamidades, a água ferve. Ele estica-se para agarrar o bulo, treme de frio, é desastrado, embarra no último pedaço de torrada, barrado com a última porção de manteiga e zás! No chão imundo. Bem, toda a gente sabe que as torradas caem com a manteiga para baixo, sempre, sem exceção. Mas não naquele dia. Naquele dia, um milagre! A torrada do Moshe, que devia ter caído com a manteiga para baixo, cai com a manteiga para cima. Será um sinal? Sinal que a sua sorte está prestes a mudar? Vai a correr ter com o Rabino. Rabino, conhece-me! Sou o Moshe Ben Levi, em tempos rico, agora pobre. O meu filho assassinado, a minha filha raptada, a minha mulher morta de desgosto. Mas, Rabino, esta manhã deixei cair a minha torrada ao chão e ela caiu com a manteiga para cima. Um milagre! Toda a gente sabe que as torradas caem com a manteiga para baixo, sempre, sem exceção. Diga-me, será um sinal? A minha sorte vai mudar. O Rabino pensou e disse: não tenho sabedoria que chegue para interpretar sozinho este sinal. Tenho de me aconselhar junto dos outros rabinos. Volta amanhã de manhã. Traz a nossa resposta. O Moshe dorme apenas 1 hora antes do nascer do sol. Toda a noite a sua imaginação ergue-se em fogo com visões de uma vida nova, sem se lavar nem mudar de camisa, parando apenas para balbuciar as orações da manhã. Moshe Ben Levi apressa-se em direção à casa do Rabino. O Rabino surge cansado, vindo de uma sala cheia de rabinos cansados, cinzento e dormente com o sentido da vida. Rabino! Grita o Moshe avidamente. Diga-me este milagre que significa? A minha torrada caiu com manteiga para cima. É um sinal. A minha sorte vai mudar. A língua que fala é Yiddish, claro. E o Rabino responde também em Yiddish, claro. Estivemos a pé toda a noite. Éramos 7, os mais sábios da região. Rezámos, discutimos, consultámos os livros sagrados. Um de nós até se aventurou na cabala à procura do sentido da tua torrada que caiu com a manteiga para cima. E concluímos que deves ter barrado a manteiga do lado errado. Vai-te embora! As mulheres não deviam contar anedotas. Nunca souberam e nunca vão saber contar uma boa anedota. Obrigada, eu sabia que iam estar desta. Archer Constructions, Bounty and Buildings, BBC, Carlisle Constructions. Central Cement, de 575 a 577, subiu 2 pontos. Interessante. Agora, Catering, ABC, STUV, Vacations International, Various Holidays, Vinny's Restaurant, de 353 a 350. Desceu 3. É o café que não estão a beber ou os bolos que não estão a comer? Então, National Gardens, lazer. Lazer. Tudo bem. Portanto, não tenho piada. Ou quero dizer, tenho piada, mas não muita. Já que não gostam das minhas anedotas, vamos antes tentar um jogo. Vamos dividir o mundo. Creio que o mundo se divide entre os que são
são espertos e morrem e os que são estúpidos e fazem a matança. Vamos lá, agora digam vocês como é que acham que o mundo se divide. Creio que o mundo se divide entre os que são espertos e morrem e os que são estúpidos e fazem a matança. Como é que vocês acham que se divide? Querem outro exemplo? Tudo bem. Eu dou-vos outro exemplo. Creio que o mundo se divide entre os que aplaudem o sucesso e os que o censuram. Tadá! Obrigada. Eu sabia que iam gostar desta. Não queria mudar nada, depois já queria, depois não queria. Depois já queria outra vez. Finalmente, bem, como vês, não mudei nada. Nem a minha colagem. Eu tentei, mas estava tão bem colada. Nunca te ocorreu que um dia talvez tivesse de sair? Desmontei o quarto dele. Chama-me, se precisares de alguma coisa. Obrigada, mãe. E vê se não desatas a chorar mal eu vir costas. Não achas que os homens sobrevalorizam a necessidade de agradar à parvoíce dos outros até serem desprezados pelos próprios parvos a quem tentam agradar? George Eliot. Isto foi quando o pai pensou que eu ia ser deputada. Um homem pode começar a beber porque se sente um fracasso e depois fracassar completamente porque bebe. É o que está a acontecer à língua inglesa. Torna-se feia e imprecisa porque os nossos pensamentos são tolos. Mas o desmazelo da nossa língua propicia que tenhamos pensamentos tolos. George Orwell. Isto foi quando o pai pensou que eu ia ser filóloga. Ou alcoólica. Estás a dizer aquilo que queres dizer? Aquilo que queres dizer vale a pena ser dito? Estás a dizê-lo com poesia, imaginação e estilo? Isto foi quando pensou que eu ia ser escritora. Se achas que a educação sai cara, experimenta a ignorância. Deus? És tu? Não sabia se ainda aí estavas. É Connie! Não reconheceste a minha voz? Uma vez patife, sempre patife! Tadã! Não? Bem, se calhar a minha voz está diferente. Tens um minuto para falar. Diz-me, porquê que eu não fui nenhuma daquelas coisas? Todo o dinheiro vale o dobro do seu valor. Sei que isto tem um sentido, mas qual? Tenho 100 libras, gasto 20. Não só deixo de ter 100 libras, como passo a ter 80. Estúpida. Isso é apenas descrever o mesmo estado de maneiras diferentes. E agora tens bens no valor de 20 libras. E, no entanto, todo o dinheiro vale o dobro do seu valor. Sinto. Tanto se tem como se não tem. Ter consciência disso é chave da riqueza. Estou convencida que sim. Central Cimento, de 577 a 578, subiu um ponto interessante. Vinny's Restaurants.
Quando te vi entrar, pensei, esta miúda precisa que cuidem dela. Mas não vou estragá-la com mimos. E aqui estou eu. Estragaram-me com mimos. Não sabes como é quando os filhos saem de casa. Eu sei como é para os filhos. Não é só a casa ficar vazia, nem ter-se chegado ao fim da utilidade. Não é só sentir-se a falta da sua companhia. Deus sabe que se sente. É imaginá-los encantadores. Chorei de desafio quando te foste embora. Também eu. E senti-me inútil. Também eu. É uma dor especial sermos inúteis para os nossos filhos. Chorava, não dormia, ouvia qualquer ruído, temia qualquer movimento. Os filhos não se vão embora. Os pais é que são abandonados. Está a escurecer, rapazes. Podem ir. Quem disse isso? As últimas palavras do diretor do Liceu de Edimburgo. Não tenho a certeza de ter aprovado sempre que o teu pai... os bilhetinhos dele para ti. Tens a certeza, tens. Nunca aprovaste. Suspeito dos conselhos dados com as palavras dos outros. Sobretudo quando são afixados na parede. Estou em inglês em relação a tudo. Não tem outra forma de ser. Não queres adivinhar o recheio? Quantos tipos? 2. Sardinhas de certeza. Aí não há que enganar. Não usaste cebola espanhola. Usaste cebola miniatura. Esperta! Será que detecto vinagre de alho em vez de vinagre de mal? Tetas, pois. Não puseste sal? E ainda bem, a conserva tem que chegar. Mas puseste pimenta. Puxa. E há mais qualquer coisa. Qualquer coisa invulgar. Preciso de outra dentada. Deus do céu! É alcoólico! Sherry! Tu mulheres ter cebolas em sherry seco! É uma loucura! Mas é bom? Bem, é uma surpresa! Que é o que eu sempre quis ser. Surpreendente. Aprendi um jogo novo. Dividir o mundo. Por exemplo, creio que o mundo se divide entre os que fazem surpresas e os que não fazem. É a tua vez. Preciso de outro exemplo. Também pode ser uma piada. Creio que o mundo se divide entre os que espremem a pasta de dentes a partir de baixo e os que espremem a pasta de dentes a partir do meio. Não percebo a finalidade disso. A finalidade é conseguir chegar à mais importante percepção da condição humana. Só existem mesmo os que espremem a pasta de dentes a partir de baixo e os que espremem a pasta de dentes a partir do meio. Todas as outras divisões entre as pessoas são triviais, irrelevantes. Também podes levar isto a sério, se preferires. Creio que o mundo se divide entre os doentes e os saudáveis. Ainda não adivinhaste o segundo recheio? Nunca gostaste dos jogos que eu trazia para casa. Sempre foste demasiado esperta. Só os ingleses usam a palavra esperto como insulto. Por que insistes em falar dos ingleses como se fosse outra coisa qualquer? Não sei bem. A minha família também existe há séculos, fica a Não é saber. isso. Não é só a tribo dele que é antiga. Eu não queria! Séculos! E metade de ti sou eu. Não te esqueças. Creio que o mundo se divide entre os que estão gratos porque a garrafa está meio cheia e os que se queixam porque a garrafa está meio vazia. Monopoly e Scrabble. São esses os meus jogos. Isso é porque sabes soletrar e porque adoras dinheiro. Detesto dinheiro. Pois. Deploro qualquer conversa sobre Pois. dinheiro. Deploro! Creio que o mundo se divide entre os que são gordos e os que são magros. Creio que o mundo se divide entre os que são altos e os que são baixos. Isso! Creio que o mundo se divide entre os que ouvem e os que falam. Ainda não adivinhaste o segundo recheio. Fácil. Bacon. Muito estaladiço. Obviamente. E obviamente couve com maionese. Mas que tipo de maionese? Queres dizer que não é de frasco? Fizeste. Com
divide entre os que amaldiçoam a vida e os que a apreciam. Isso mesmo! Mas será verdade? Também tem de ser verdade. Bem, reparaste na forma como cantaste essa frase? Também tem de ser verdade. Com a intuação que o pai teria usado. Esperança. De outra forma há de a cantar. Também tem de ser verdade? Ou também tem de ser verdade? Qual é a diferença? Pensa! Tu e ele. Tu e ele e as vossas teorias. Teorias bem interessantes, por sinal. Não pode mesmo querer dizer o que está a dizer. Era o que ele dizia às pessoas. O som que está a produzir não condiz com as palavras que está a usar. Na cara delas, insultava-as, achava que sabia o que elas desconheciam sobre si próprias. As melhores pessoas são difíceis de aturar. Tu e ele, parecia insuportável. Como é que tu achas que o pai dividia o mundo? Tento não pensar em nada sobre o teu pai, sobre ele. Não tens conseguido, pois não? Se vamos falar sobre... Eu estou sempre a pensar nele! Fica! Mãe, porquê é que eu fiz esta confusão da minha vida? Comediante. Eu sempre os fiz rir na escola. Aquilo de que as crianças se riem vergonha os adultos. Onde é tu? Eles não são adultos. Mas julgam que são. Daqui para fora, põe-te na alheta, vai-te embora. É o humor do meu pai. Esse é que é o problema. O humor dele, os valores dele, a arrogância dele, sempre foram o problema. Por amor de Deus, dá-lhe um nome. Pai! Ele é meu pai! A analisar, a sondar, a pôr-me de parte. Ele era bom a pôr as coisas de parte, mas tornava a juntá-las depois. Pois! Tu crees que o mundo se divide entre os que destroem e os que E constroem? nunca se deu com a minha família, não tinha pachorra, eram chatos demais para ele. Creio que o mundo se divide entre os que se rendem e os que sobrevivem. O mundo divide-se entre os que são judeus, entre os que se aliam a eles e os que se aliam a nós. Deus, temos um problema. Parece-me que revelamos o verdadeiro sentido do que queremos dizer através da musicalidade daquilo que dizemos e não através das palavras que empregamos. Cada palavra é dita numa nota. As palavras acrescentam sentido. As notas acrescentam sentido. Por vezes o sentido de uma palavra coincide com o sentido de uma nota, por vezes são diferentes, por vezes variam entre si. Exemplo. Tomemos o simples dado de que uma pessoa quer comunicar a outra 1 mais 1 são 2. Se dissermos 1 mais 1 são 2, estamos a fazer mais do que comunicar uma verdade matemática. Estamos também a dizer estavas errado antes. Ou 1 mais 1 são 2. É a mesma música que em estavas errado, não estavas certo. Há até um elemento de escárnio nesta música. Ou por outra, pode ser que sejamos sensíveis e que o raciocínio lento da outra pessoa nos cause embaraço. E então mudamos a nossa voz para cantar desculpa. Ou 1 mais 1 são 2. O que significa sinto-me mal por ter de te dizer, mas 1 mais 1 são 2. O 2 é prolongado como se tivesse 2 sílabas. 2. E a segunda sílaba desce. 1 mais 1 são 2. A melodia da desculpa. E se descermos no 2, então o que é que temos? 1 mais 1 são 2. A melodia da impaciência. 1 mais 1 são 2. Se ainda dermos ênfase à palavra 2 de outra forma, podemos fazer com que a melodia diga e ainda por cima és imbecil. Ouve. 1 mais 1 são 2. O que significa, não 3, seu idiota. Podemos até acrescentar uma camada adicional a estas 5 palavras. Não só pensamos que a pessoa é idiota, como também mostramos desprezo. Ouve. 1 mais 1 são 2. O que significa, mas será que este estúpido alguma vez vai perceber? Suspiro. A melodia do desprezo. Vou agora reestruturar a minha frase inicial. Parece-me que revelamos não somente o nosso verdadeiro sentido através da musicalidade daquilo que dizemos, mais do que através das palavras que empregamos,
mas também a nossa verdadeira personalidade. Os cães cheiram-se uns aos outros e os humanos ouvem a musicalidade uns dos outros. Mas então e nós, os duros de ouvido, pai? Estamos destinados a lixar sempre as nossas relações? A não ser que saibamos interpretar os olhos, ou os músculos faciais, ou os movimentos. Coitados dos que são surdos e cegos. 1 mais 1 são 2. 1 mais 1 são 2. 1 mais 1 são 2. Larga os brinquedos, Connie. Larga os brinquedos. Devias ter confiado em mim, Punto. Havia indícios suficientes. Aproximavam-se os meus dias de caos, só isso. Não notaste? Todas as miúdas têm os seus dias de caos. Para a maioria, de 3 em 3 anos. O ciclo menstrual do desespero. Deixa-me falar-te das idades da mulher. Idade primeira, menina pequena. Menina pequena espantada com a intimidação escancarada dos homens. Às vezes, menina pequena a competir com a intimidação escancarada dos homens. Às vezes, a menina pequena transforma-se em agressor e lidera um batalhão de meninas lusonas para diminuir o orgulho masculino. Idade segunda, peito. Menina pequena, de peito grande. Nova confiança ou nova intimidação? Deve ter medo que olhem fixamente ou deve usar o peito para lhe chamar a atenção? Eu usei-o para chamar a atenção. O peito fez de mim mulher e nada fez dos miúdos homens. Eu estava à frente. Mas por pouco tempo. Idade terceira. Jovem, mulher e tarã. As expectativas masculinas. Ou são toscas ou desmedidas. Ele apalpa ou exige que te apresentes de uma certa forma. De onde advém o caos. E assim recomeça o ciclo menstrual do desespero. Um dia dediquei-me a tentar ser aquilo que pensava que querias que eu fosse. No outro fui o menos feminina possível. E se ele me quiser, vai ter de me aceitar por quem sou e não por aquilo que pareço. Que estúpida. Eu não tinha percebido que aquilo que pareço revela quem sou. Como tudo o resto. A forma como ando, falo, gesticulo ou penso sobre o mundo. Mulher estúpida. Teorias estúpidas. Ficava toda eriçada. Devias achar que estavas a fazer amor com um porco espinho, puto. Eu era um bocado irritante, não era? Olha, tenho uma anedota de Norfolk para te contar. Uma viúva muito velha foi consultar o seu pároco. Padre, dizia ela. Padre, vi o meu falecido marido hoje, sentado na sua antiga poltrona ao pé da lareira. Que quer isto dizer? Pode querer dizer várias coisas. O que é que a senhora acha que quer dizer? Bem, dizem que pode ser chuva. Oh, puto, devias ter persistido. Eu não sou arrogante, mas sou metade filha do meu pai.
compor haikais. E o que é um haikai? É um poema japonês de 3 versos, em que o primeiro e o terceiro têm 5 sílabas e o segundo tem 7. Como, por exemplo? Bem, um dos meus melhores foi este. Eu compro-te flores, as cartas voltam no cheiro. Onde há de acabar? Eu compro-te flores. 5. As cartas voltam no cheiro. 7. Onde há de acabar? 5. Este último verso deu-me um arrepio quando o escrevi. Onde há de acabar? Muito misterioso. Pode dar em grande felicidade ou em grande tristeza. Isso não é um jogo, isso é uma forma de arte. É um jogo. Se estiveres com mais alguém e quiseres ver quem se sai melhor. E quem é que pode avaliar? Bem, os casais honestos costumam chegar a acordo no que toca a certas evidências. Tu e o pai eram um casal honesto? Quem é que falou em jogar com o teu... com ele? Oh mãe, tu não andaste a compor haikais com o padre lá da terra? Pode ter sido com um amante, Antes ou durante? ambos. Há mulheres cujo temperamento é talhado para o adultério. Há outras para quem isso é tão inconcebível como um hipopótamo voador. Estás a dizer que eu sou um hipopótamo que não pode voar? Foste tu que confessaste? Disseste, sempre quis ser imprevisível, que é como quem diz que nunca foi. Eu disse surpreendente! O que eu disse foi surpreendente e não imprevisível! Sempre quis ser surpreendente! Foi o que eu disse! E quem diz que nunca foi? Fui. Quando demolhaste as cebolas em sherry seco? Tive medo de onde pudéssemos acabar. Bebe comigo discutear. Tem mais de 5 sílabas. Bebe discutear. Sim, isso! Discerne a vida por mim, onde há de acabar. Um bocado pesado. Pesado? Discutir a arte e discernir a vida é pesado. Tenta outra vez. Vinho soltou os meus membros, não. Vinho soltou os membros. Um botão salta-me da blusa, não, tem 8. Vinho soltou os membros, salta-me um botão da blusa, onde há de acabar. Pronto, é leve que chegue para ti. Sexo. Sexo. Jovens só pensam em Não se sexo. pode falar de arte, não se pode falar de Deves sexo. achar que tem muita pinta ser-se aberto e franco em relação a tudo. Dois velhotes no banco de jardim. Diz um para o outro, de que é que gostas mais? Sexo ou do Natal? Ah, do Natal, diz o outro, acontece mais vezes. Podemos concordar em não falar sobre sexo. Dois velhotes no banco de jardim. À frente deles passa um rapaz a correr, a perseguir uma rapariga. Diz um para o outro, lembras-te quando fazíamos aquilo? Perfeitamente. Eu só não me lembro é porque... Por favor, já te pedi. Se queres que te faça companhia, podemos concordar em não falar sobre sexo? Tu queres que sobre sexo não falemos? Tu queres que sobre a vida e literatura não falemos? Tu queres que sobre meu pai não falemos? Creio que alguma coisa de muito significante aqui está. Pensando bem, onde há de acabar não resulta como verso final. O verso final de um haikai deve estar ligado à imagem criada pelos outros dois. Exemplo? Não sei, não consigo fazê-los assim tão rápido. Eu dou-te uma imagem. O mar, a solidão. O mar, nadar, a última abraçada. 5, isso! Não, pois! Vá lá, não pares para reclamar, estás inspirada. Última abraçada, o mar grande que chegue. Só tem 6 sílabas o verso do O meio. mar é grande que chegue. Melhor! Última abraçada, o mar é grande que chegue. O mar é grande que chegue. Última abraçada, o mar é grande que chegue.
Mas o sal perdura. Oh, mãe. É assim mesmo. É assim. Não te esqueças. Metade de ti sou eu. A maior parte das mulheres casa com homens que as aborrecem. Nunca reparaste? Vão-se sentando nos pubs, nos restaurantes, nos eventos sociais, com a cara a anunciar ao mundo que merecem mais da vida. Os homens confundem aquela aparência de tédio com um mistério feminino. Sentem-se desafiados. Aí vão eles. Eu percebo, dizem. Mas não percebem. Em 5 minutos de conversa torna-se evidente que não percebem e que aborrecem. Mas ele percebia. As mulheres têm o poder de dar ou negar a felicidade no seu dia. E é com esse poder que nos manipulam. Ele detestava estar à mercê dela. Eu não o suportava. E ele tinha sempre muitas opiniões. Sabia distinguir um grande escritor, um grande pintor, um grande compositor. Até dizia que Bach é uma chatice. Dizia isto apaixonadamente. Tinha importância para ele. Eu adorava-os a todos. Bach, Mozart, Mahler. Bem, talvez não gostasse assim tanto de Mahler, é demasiado solene. Mas isto é apenas o meu gosto. Quando se é assim tão grande, uma opinião desfavorável deve ser irrelevante, presunçosa, absurda. Mas ele insistia. São as opiniões que fazem de nós pessoas. É uma garantia da tua liberdade, gritava ele. Sempre impaciente. Ele e o círculo dele eram uma trupe assustadora. Faladores ininterruptos. Opiniões sobre isto, opiniões sobre aquilo. Como é possível que as pessoas formem tantas opiniões sobre o mundo? Diz-se que é um local suficientemente vasto e complexo para que as pessoas se sentissem confusas a maior parte do tempo. Mas não aquela trupe. Soluções e opiniões sobre e para toda e qualquer coisa. Eu não. Sempre pensei que pouco muda no ser humano. E o mundo em que vivemos parece ser moldado por cientistas ou inventores e não por pessoas com opiniões. Toma como exemplo a opinião de que toda a gente deve trabalhar. O trabalho dignifica as pessoas. A ética do trabalho. Entretanto, surge o Chico de silicone e de repente temos a ética do lazer. A opinião muda. Toda a gente reclama mais lazer para todos. O que é que ele detestava, não? O que era mesmo? Ainda agora cerro os dedos quando penso nisso. Ele tinha um mar. Ele tinha um mar. Dois velhotes no banco de jardim. Diz um para o outro: uma mulher sem um homem é como um peixe sem bicicleta. Está bem, mas quem é que quer um bacalhau ciclista?
contando outra, né? Né? Não é? Pois é, mas é, que é? Vai-te embora! Coitada bruxa! Estamos cá para nos divertirmos, não para sermos educacionados. Estar vivo é lindo, não é? Não se vão embora, senhoras e senhores. Fiquem, agarrem-se às vossas cervejas, porque esta noite foi pensada e planeada, escolhida e estudada, concebida e criada especialmente para vocês, com os melhores espiréticos, as melhores sentimentalonas e os melhores alarmistas que alguma vez pisaram o palco deste pub já tão arrapizado, onde vão dar de mamar aos tolos e curtir duas de letra, como diz o Iago. Todos sabem que foi Iago, não sabem? Foi o bacana que fez de moleque parvo. Não, a sério, malta. Vamos a não intelectualizar o humor. Vamos a não intelectualizar seja o que for. Como alguém disse, estamos aqui para nos divertirmos, não para sermos educacionados. Creio que o mundo se divide entre os que sabem e os que não sabem. Com os que pensam que sabem logo atrás, em segundo lugar, e a lixar tudo. Por isso bebam bem e caiam para o lado. Porque para abrir o espetáculo temos connosco... Se eu te dissesse que todo o dinheiro vale o dobro do seu valor, o que é que tu achavas que eu queria dizer? Eu achava que tu detestavas falar de dinheiro. Não tanto quanto detesto a pobreza. Tu não és pobre. Aquelas ações e aqueles títulos todos. Aqueles todos quais? Quem me dera que fossem aqueles todos. Bem, tento fazer com que sejam aqueles todos. Todo o dinheiro vale o dobro do seu valor. Uma recordação constante. Pobreza, fracasso. Todo o dinheiro vale o dobro do seu valor. A pobreza diz, falhou. Não tem qualquer significado. Não tem qualquer significado porque não entendes o sentido. Ajuda-me a entender. A condição de pobreza também é a condição de não se ser rico. Não só és um fracasso, como também não és um sucesso. A infelicidade é mais do que infelicidade, também é não ser feliz. Cada estado equivale a 2 estados. Por consequência, as circunstâncias em que tens 10 mil libras no banco a render 1000 libras de juros por ano são simultaneamente as circunstâncias em que não tens 100 mil libras no banco a render 10 mil libras de juros por ano. Endoideceu. A minha mãe está doida. É pena isto da minha mãe. Ela aqui tempos foi feliz. Ela aqui tempos estava sempre... O Big Bang explodiu. O sistema de negociar ações, títulos e moedas mudou. Já nem diz coisa com coisa. Pretendo sobreviver. Estou preocupada com ela. Não queres uma palestra, pois não? Quero. Ensina-me. Eu adoro palestras. As palestras são opressivas. Só é opressivo uma palestra se for uma palestra opressiva. Se não for opressiva, é informativa, estimulante e cheia dos entusiasmos de outras pessoas. Eu adoro os entusiasmos de outras pessoas. És tão confiante, nada te ameaça. Tudo ameaça. Eu só não deixo que me esmague. Ensina-me. O Big Bang. Uma mini palestra por Marta Mankiewicz. Casaste com ele por achares que Mankiewicz chegava bem com Marta. Queres ou não queres? O Big Bang, uma mini palestra por Marta Mankiewicz. Sim? Parecia o nome como Mankiewicz quando se eu dei os O Big Bang, uma mini palestra. Nas ruas da Banca de Londres, conhecidas como a City, o modo como se compravam e vendiam ações costumava ser o seguinte. Havia um comprador, um corretor e um intermediário. Eu pedi ao meu corretor para me comprar ações. Ele mandava os negociadores para a bolsa, para o meio dos intermediários, à procura do preço mais baixo. O intermediário dava o preço ao negociador, o negociador telefonava ao corretor e o corretor aconselhava-me a mim. Com o Big Bang, o corretor passou a ser também o intermediário, com uma seleção própria de ações. Bang. Problema. Antes, o meu corretor é às compras para mim. Agora, ele é a própria loja. Sou obrigada a comprar as ações que ele já comprou a um preço que lhe vai dar lucro. Se quer ter poder de escolha, tenho eu mesma de ir às compras. Como é de avaliar? Como has de avaliar? Estou a treinar para ser grafista. E o que é um grafista? Ainda bem que perguntas, anda comigo. Para comprar ações que se valorizem e me deem lucro, tenho de ser capaz de avaliar a performance de uma empresa. Há 2 formas de fazer isso, mais coisa, menos coisa. Posso estudar os relatórios da empresa, as folhas de balanço e tentar conhecer as personalidades envolvidas. Essa é a abordagem convencional e os que a praticam chamam-se fundamentalistas. Bem, eu sinto-me ameaçada pelos fundamentalistas. Ou então posso interpretar mapas, os gráficos, com o movimento dos preços das ações. E os que interpretam gráficos chamam-se grafistas. Também não gosto lá muito das pessoas que fazem gráficos. Vês isto? São gráficos de 3 novas empresas em que estou interessada. A Central Cement, a Vinnie's Restaurants e a National Gardens.
O mundo está a construir e a entrar num período de maior lazer. Cimento, alimentação, E jardins. não deviam chamar-se oportunistas. Para testar gráficos é preciso conhecer 4 regras principais. Regras sobre padrões, tendências, resistência e níveis de apoio. A tendência está em alta, em baixa ou estacionária. O cimento normalmente está em alta. A alimentação e os jardins são estáveis, têm níveis de apoio. Isto equivale a dizer que os seus índices baixos, os seus valores de fundo, nunca desceram para além de um certo nível. Há alguém com confiança que basta para continuar a comprá-los e evitar que deixem em excesso. Se descerem tanto que ultrapassem um certo nível consistente, vende-se. Por contrário, se há uma sequência de valores máximos do mesmo nível penetrada por cima, isso equivale a dizer que há mais compradores que vendedores, e os compradores detêm o poder e então compra-se. E tu compraste? Acompanhei estes gráficos ao longo de um ano e fiz compras e vendas imaginárias. Se não tivessem sido imaginárias, podia ter lucrado. Sabe-se logo, podia ter lucrado, mas só ter conseguido interpretá-los bem já foi excitante. A City está em convulsão. Fusões, contratação do pessoal da concorrência e caça à perícia. Gigantes que se fundem para formar monólitos. Firmas médias que se juntam para formar gigantes. As pequenas tremem e fazem figas na esperança de que o mundo não muda. Pelo menos não muito. Mas vai mudar. Os que fazem figas vão sofrer um colapso. Nada serão mesmos. Mal posso esperar. Sombras. Pretendo Foi sobreviver. atingida por um E raio. a chave da sobrevivência está em compreender a natureza do dinheiro. Vale o dobro do seu valor. Precisamente. É pena isto da minha mãe. Ela em tempos foi feliz, ela em tempos estava satisfeita. Uma alma simples. É isso, simples! Vocês sempre me acharam simples, tu e eu. Deixa-me que te recorde que Jesus Cristo era uma alma simples. Mas Jesus Cristo queria que dedicássemos o nosso dinheiro. Não que o guardássemos no banco à taxa de 10%. Nunca vais perceber! Ela tem razão, eu nunca vou perceber. Não é verdade. Eu percebo. Só. Não sei o que fazer. Larga os brinquedos, Connie. Larga os brinquedos. O que é que fazias se ele entrasse aqui agora mesmo? Não pode entrar. Obriguei-o a devolver a chave. E se ele batesse à porta, tocasse a campainha? Eu não ouvia. E se ele batesse com força, insistisse, implorasse? Ele não viria ter comigo. Eu suponho que não. Porque havia de o fazer. Desprezou-me, o que é que ele poderia esperar? Esquece o que ele faria. Tu? O que é que tu fazias, sentias, dizias? Não dizia nada, nem sentia nada, nem fazia nada. Isso não é verdade. Por que é que perguntas se não acreditas em mim? Não pode ser verdade. Podias não dizer nada, nem fazer nada. Mas tinhas de sentir alguma coisa. Raiva! Sentia raiva! Mãe, Esse tom de voz não é coisa boa. eu precisava que me emprestasse algum dinheiro. Vês? Dinheiro. Eu ouvi dinheiro nesse tom de voz. Eficaz. Ele nunca achou que eu fosse. 150 libras, mais ou menos. Não sejas absurda. Sabes perfeitamente que não tenho esse dinheiro. Posso arranjar-te 25? Eu devolvo-te sempre. Quem me dera que não me pedisses. Nesse caso, 125. Bem, sabes que detesto discutir questões de dinheiro. Disfarças bem. Posso aumentar até 50. Eu tenho 2 entrevistas importantes em breve. Eu conheço as tuas entrevistas. 100? Canceladas em cima da hora por capricho. Posso aumentar até 60. Desta vez é a sério. E se fosse 85? A sério, pois. 70. 80? 75 e é a minha última oferta. És a minha
és mesmo cheia de judiaria. Cheia de quê? És como o teu pai. Como ela! Como ele em que aspecto? Nunca dizia o que queria. Ele também era cheio de judiaria. Nunca foi direto, andava sempre às voltas. Desonesto. Desonesto. Dissimulado. Dissimulado. Manhoso, traiçoeiro, interesseiro. Também nada o ameaçava. Ele tinha um ar. Ridículo, depravado, ganancioso. Um ar. Ele tinha um ar. Presumido, audaz, arrogante. Sim, presumido, audaz, arrogante, tudo isso e mais. Ele tinha um ar. Creio que o mundo se divide entre os que pensam e os que odeiam pensadores. O mundo divide-se entre eles e nós. E essa é a única divisão que conta. A única maldita e sangrenta divisão que conta. Bem, fala-me de quando eu era pequena. Os artistas são um bocado como os judeus. Não só se comportam como se possuíssem a verdade, como ainda sentem necessidade de a transmitir. E também ninguém gosta muito deles. É ele que eu odeio, não ao judeu. Diz a palavra. Vais sentir-te melhor. Foste estragada. Eras adorável e ele estragou-te. Assim que nasceste, não conseguiam tirar os olhos um do outro. O que quer que estivesse a fazer, a comer, a chorar, a acordar, mal ouvias, paravas, olhavas fixamente e sorrias. Era estranho. E ele falava contigo sem parar. Eu dava-te de comer, mudava-te as fraldas, comprava-te roupa bonita. Mas ele falava contigo como com um adulto. Nada de sons ou palavras abebezadas para a filha dele. Palavras reais e frases longas. E histórias que era impossível teres percebido. Ele nunca deixou que fosses pequena. Obrigou-te a estar de pé antes de tempo e a andar antes de saberes gatinhar. Aprendeste a dizer claustrofóbico antes de saberes dizer fofinho. Cético antes de mamã. Estava tudo mal. Todos temos as nossas fases. O crescimento tem que ser faseado. Deixa ser infantil, avisei eu. Deixa brincar com bonecas. Ele não deixou. Fantasia, não. Privou-te de fantasia e de medo. Isso não é verdade. Eu tenho um grande sentido de fantasia. E tudo o que tenho é medo. Medo da passagem do tempo. Medo que tu morras. Que ele morra sem eu ter visto outra vez. De envelhecer e acabar sozinho. Tenho medo que ninguém se ria. Que ninguém nunca se tenha rido. Que não haja nada para rir. É preciso começar de novo, mãe. Achas que consigo? Olha para a minha cara. A pele está a endurecer. Eu vejo rugas, sinto papos, vejo manchas, sinto terror. Abraça-me. Consola-me. O tempo passa. Sinto o que está a passar. Não tenho âncora, eu. Não tenho âncora. Prende-me, mãe. Em tempos prometi talento. Em tempos fui uma força. Prende-me. O tempo passa. Ó Deus, que estás no céu e prometes um sentido, não me abandones. Não deixes que me estilhace e despedace. Abraça-me, consola-me, prende-me. Estavam na praia duas mulheres a ouvir um concerto na rádio. Uma cinzenta, outra mais cinzenta. De bem a ser pouca gente, bastante quente. O mar salpicado de barcos à vela. Diz a cinzenta à mais cinzenta: sim, acho que é um desses concertos modernos.
Strindberg ou coisa que o valha. Definição do gênio judeu. Um miúdo de inteligência média com pai e mãe. George Lichtenberg disse: é impossível levar o archote da verdade para o meio da multidão sem chamuscar a barba de alguém. Mas quem foi George Lichtenberg? O que foi isto? Isto o quê? Parecia uma chave na porta da frente. Ninguém tem a chave da porta da frente. Papá? Obrigado a devolvê-la. Eu tenho a certeza que era uma chave na porta da frente. Quem é? Quem é? O filho pródigo voltou. A guerra chegou ao fim. Passamos as nossas espadas alfaias. Não se esqueçam, quando Deus quis um filho, enfiou-se nas saias de uma judia. Não! Deixa-se vai embora! Onde tudo o fez atrás! Entrar assim na casa, seja de quem for, como se lá tivesse nascido! Como se pudesse dizer qualquer coisa, em qualquer altura, em qualquer lugar! Nós combinamos! Tu prometeste a minha casa, as minhas decisões, a minha privacidade! Nem toda a gente gosta de ter por perto! Nem toda a gente acha que Deus te escolheu para o seu vizinho! Deixa-te vai embora! Diz que não suporto nada que seja dele, nem a arrogância dele, nem as opiniões dele, nem a irreverência dele! Não respeita nada! Só aquilo em que ele pensa, aquilo que ele quer, aquilo em que ele acredita e ele! Não te rias de mim! Ouves o riso dele, ouves o riso superior dele, tão superior, tão confiante, tão feliz, tão ávido, tão interessado, tão participativo, tão cheio de si! Foda-se! Oh, mamãe! Ele gosta de dizer palavrões, mesmo indecadentes! Nunca me respeitou! Destruidor da inocência! Falso diabo! Deixa-se vai embora! Deixa-se vai embora antes que seja tarde demais! Deixa que é o velho que está no mundo há tempo demais! Deixa que não pertence a esta casa! Não consigo respirar com ele na mesma sala! Não sei o que fazer com ele na mesma sala! Não sei o que fazer às mãos para ordenar o que dizer! Oh, mamãe! As minhas palavras estão todas amontoadas! Estou a gritar, não consigo parar de gritar! Assim que eu baixo fico em estado de choque! Torno-me normal! Odeio-me! Deixa-te vai embora! Deixa-te vai embora! Embora! Eu não consigo parar de gritar! Deixa-te vai embora! Deixa-te vai embora! Ela diz que não sai enquanto não fores embora. Vou preparar-lhe uma refeição. E diz-lhe que não quer nenhuma das refeições fedorentas dele, disse ela. Comprei o vinho preferido E dela. se tiver comprado o meu vinho preferido, diz-lhe que se afogue nele, disse ela. Irracional, como sempre. E diz-lhe que não estou a ser irracional. Ela há de sair. És irresistível, não? Ela pensa sempre 2 vezes. 3, 4 ou 5 vezes para ser preciso. Sei que é possível ser-se preciso no que toca à tua mãe. Não houve nada de impreciso naquela explosão. Perturbou-te? Eu nunca a tinha visto assim. Eu vi assim desde o dia em que casámos. E porquê que ficaste? Eu tenho um ar. Que ela não consegue nomear. Porquê é que tu continuas a voltar? Metade de ti sou eu. É o que ela me diz sempre.
Não te esqueças, metade de ti sou eu. A minha avó era a senhora mais corpulenta da aldeia dela na Polónia. A senhora mais corpulenta da aldeia dela na Polónia. A comunidade judaica nunca tinha produzido uma senhora assim. Ela era capaz de pegar em 2 homens pelo pescoço, um em cada mão. Pois a fazia frequentemente. Dizem tanto quando me contaram que ela insistiu em ter 2 maridos. E conseguiu tê-los? E conseguiu tê-los. Depois, quando se deu o assalto, todas as aldeias da região foram pilhadas, menos a dela. Os cossacos tinham medo de ser violados. Judas! A primeira verdade, diz Buda, é que toda a vida é sofrimento. Judas! Creio que o mundo se divide entre os que nasceram quando Deus estava por perto e nós, os restantes, que nascemos quando Ele estava de férias. Creio que o mundo se divide entre os que conseguem descontos para tudo e nós, os restantes, que temos de pagar sempre o preço normal. Oh pai, podes emprestar-me 150 libras? Podem ser 100, então. Ou fazemos assim, eu facilito por ser para ti. 75. 37 libras e 53. É tudo o dinheiro que tenho. É triste, não é? É. Mas ainda há pior do que isso. Pior? Fui obrigado a abandonar o meu cargo. Obrigado. Eu pensei que isso só pudesse acontecer se tu seduzisses uma aluna. E seduzi. Não é verdade? Ela era brilhante. Pensavas que para mim a inteligência é irresistível. 19 anos. Sabia tudo. Não havia nada que eu lhe pudesse ensinar, a não ser uma coisa. Oh, pai, isso é verdade. Não, foi ela que me seduziu a mim. Pai, aos 56 anos não se fazem pedras sobre seduzir meninas de 19. 55. Pai! Não aconteceu nada. Eu não consegui. Ela tentou tudo. Cantou-lhe, fez-lhe cócegas, pôs-lhe mel, botou com óleo, ajoelhou-se e rezou-lhe. Nada. Deu-lhe música, fez trito, dançou, assobiou, contou-lhe histórias de assombrar. Nada. Bateu-lhe, abanou, amaldiçoou, ameaçou, mamou, recitou mantras, temperou com sal e pimenta, chorou. Nada. Imagina, fomos apanhados a não o fazer. No meu gabinete na faculdade, no meio daqueles painéis medievais de Carvalho, o sítio mais desconfortável de Cambridge. Enfim, como dizem os filósofos, estamos todos a morrer de uma forma ou de outra. É a vida, não é? Não é? Não é? Pois é, mas é que é, vai-te embora! Judas! E ele? O que é que ele está aqui a fazer? Oh, mãe, para com isso. Não sabes como custa estar na mesma sala que ele. Pergunta-lhe o que é que ele está aqui a fazer. O que é que estás aqui a fazer? Quero que invistas no meu projeto. Quero que invistas no projeto dele. Deve estar doido. Deve-se estar doido. Deve estar doido. Doido não. Roman? Não me respeita, para que é que me vem pedir ajuda? Precisamos um do outro. Por que é que eu de precisar de alguém que não me respeita? Anda cá, senta-te comigo, vamos ser amigos. Fingiu respeitar-me, apenas fingiu sempre. O que são estes gráficos? Estou a estudar o mercado. Com gráficos? Não sabe para que serve, não é suposto ele saber tudo? Eu pensava que se estudava o mercado olhando para as personalidades, as folhas de balanço. Há outras formas. Pode estudar-se a performance das próprias ações. E depois fazer previsões. E depois fazer previsões. Por que é que eu estou a falar com ele? E tu apontaste isto tudo. E fazes uma marcação todos os dias. Segunda Financial Times. Já fizeste a de hoje? Sou eu que estou doida a falar com ele outra vez. Marta. A mostrar-lhe. Eu não sou um A ele. explicar-lhe. Estamos os dois na mesma A sala. tolerar a presença dele, a existência dele. Não queres sequer saber o que é o meu Não projeto? quer saber dos projetos dele. Podemos fazer uma fortuna. Sempre teve projetos absurdos para fazermos uma fortuna.
Marta, tens de parar de me ignorar. Só quero que ele se vá embora, por favor, Deus, faz com que se vá embora! Dois judeus prestes a serem executados. O capitão nazi, um homem civilizado, sensível, amante de Wagner, da virtude de heróis, de cães e dos Alpes, e com uma dose de compaixão e atento à tradição, perguntou aos judeus se tinham algum último pedido antes de serem executados. O primeiro judeu pediu um cigarro e deram-lhe. O segundo judeu pensou por uns segundos e depois cuspiu na cara do capitão. Vai ver, o primeiro judeu engasgou-se com o cigarro, empalideceu e sussurrou: Ei, faz-me um favor, não nos metas em sarilhos. Na minha versão, o segundo judeu pede para aprender a tocar violino. Judeus! Sempre anedotas de judeus! Dois irlandeses prestes a serem executados. Um capitão inglês, um cavalheiro civilizado, sensível, amante de bandas de coreto, de cavalos, de chá de Darjeeling, de manhãs de domingo e de sua mãe. E com uma dose de compaixão e propenso à tradição, perguntou aos irlandeses se tinham algum último pedido antes de serem executados. O primeiro irlandês pediu uma Guinness. O segundo irlandês pensou por uns segundos e depois cuspiu na cara do capitão. Bem, e o primeiro irlandês engasgou-se com a Guinness, tossiu e berrou: Jesus Simmons, faz-me um favor, não nos metas em sarilhos. Jesus Simmons, já não nos chega o sarilho em que estamos metidos? Jesus Simmons, não nos meteste em sarilhos que chegue? Não é bem a mesma coisa, pois não? Gostava de saber porque será que quando um judeu conta uma anedota de judeus é humor judeu e quando outra pessoa qualquer conta é antissemitismo? Porque quando um judeu conta uma anedota de judeus, é humor judeu. Mas quando outra pessoa qualquer conta, é antissemitismo. Pronto, lá está ele à procura de sarilhos. Nunca me faz. E porque os procura também os atrai. Era mesmo isso que querias. Que eu nunca me metesse em sarilho. Eu queria respeito. Que eu fosse invisível. O ar dele, o ar dele. Ar de quê? Qual ar? Qual mulher? Qual? Medo. Ele não tem medo. Medo? Por que havia de ter medo? As pessoas que não têm medo não têm respeito. É interessante. Ele está a fazer troça de mim outra vez. As pessoas que não têm medo, não têm respeito, é interessante. Ele faz troça de mim, as minhas ideias baralham-se. Ai. Sempre fez troça de mim. Fala tu com a tua mãe. Sempre me desprezou. Sim, esta mulher. Falava alto. Bem, tentei. Gastava dinheiro antes mesmo de o ganhar. Como é que eu não tentei? Zangava-se com os amigos, escrevia cartas à imprensa, ao primeiro-ministro. Chamei fraudes aos fraudulentos, cobardes aos corações moles e lamba-voltas aos lamba-voltas. E ao Papa. Ao Papa! Sim, ao Papa, ao Papa. E ele escreveu ao Papa. Escreveste mesmo ao Papa? Roma tinha finalmente decidido reunir um conselho ecuménico para perdoar a crucificação aos judeus. E o teu pai com o seu bom senso e o seu humor, escreve a anunciar a criação de um conselho ecuménico judaico para decidir se devia ou não perdoar aos cristãos. Chama-se isso ironia. Chama-se isso insolência. Gritei contra os pomposos, contra os complacentes, contra os tiranos, contra os oportunistas. Gritei e agitei e causei sarilhos. Porque às vezes é preciso causar sarilhos. Como seduzir inocentes. Tenho as minhas fraquezas. É de espantar que corram com ele de qualquer sítio. Acho que é a altura de contar uma história engraçada. Eu tenho passado, eu tenho uma herança cultural. Tem de ser respeitada. Diz-lhe que tem de ser respeitada. Vi os irlandeses muito burros. Jonathan Swift, Oliver Goldsmith. Oscar Wilde, It's Sims. Bernard Shaw, Sean O'Casey, Brendan Behold! Alguma vez alguém se riu dessa anedota? Nos sítios em que tu não. Nenhum de vocês não tem respeito. Respeito nenhum. Ao menos tu perguntas pelo meu projeto. Um livro sobre a diferença entre aquilo que as pessoas dizem e a forma como dizem. Mais do que isso, mais do que isso. Um livro sobre as características nacionais que a língua revela. Assustador. Não usamos no futuro. Como é que lhe vai chamar? Sugere um título. Sentidos ocultos.
Excelente, esplêndido. Mas o meu livro é só o começo. Eu quero construir uma máquina. Valha-nos Deus, ficção científica. Espera, deixa-me explicar. Assim como só há uma mão cheia de enredos básicos, também só há uma mão cheia de emoções básicas. E cada emoção básica tem a sua própria melodia, identificável, que a voz modula. Humor, ódio, arrogância, modéstia, falsa modéstia, desprezo, respeito, hipocrisia, demagogia, medo e por aí fora. E por vezes as pessoas pronunciam palavras que são modestas, mas com a melodia da arrogância. Ou então pronunciam palavras de amor, mas com a melodia do ódio. Ou então oferecem palavras de respeito, mas com a melodia do desprezo. E a maior parte das pessoas não consegue ouvir a melodia. Vai ao engano, é induzida em erro pelas palavras. E então? Então, a minha máquina vai ser sensível às melodias, que vai exibir num ecrã, sob a forma de uma cor. A melodia da hipocrisia, verde. A melodia da demagogia, vermelho. A melodia da arrogância, azul. A melodia da sedução, cor-de-rosa. A melodia do escárnio, amarelo. A melodia da falsa modéstia, castanho. A melodia da intimidação. Cinzento, cinzento. Toda a gente vai ter a minha máquina acoplada à televisão. Nenhum político, jornalista, diplomata, ator, escritor premiado, padre ressuscitado vai estar seguro. Um detector de mentiras. Não, um distintor, para fazer distinções. É muito importante fazer distinções. Um detector de mentiras tenta detectar o que sentes. Os sentimentos não são de confiança. A minha máquina vai distinguir intenções honestas de intenções desonestas. Não porque registre sentimentos, mas porque identifica melodias. Pede tu à tua mãe que invista. Eu? Intercede por mim. Mas nem sequer consigo interceder por mim. Metade dela és tu, disse ela. Mas a outra metade és tu, porra. A tua mãe herdou uma bela quantia. Começou logo depois da máquina a vapor ter sido inventada. A idade do império, filantropia, romances longos, uma nova noção de quem pertencia ao mundo, do quê, que sítio. Preciso dela. Se precisas dela, ser bom para ela. Confiei nela, aconselhei-a, tentei amá-la, mas sou quem sou, o que sou, aquele que sou. Ela não pôde suportar. E como é que é suposto eu ajudá-la a suportar quem és, o que és e aquele que és? E a ajudá-la a sentir-se caridosa. Estou a ouvir uma melodia. E a ajudá-la a estabelecer uma relação que ela acredita ser correta e apropriada. Estou a ouvir uma melodia que soa mais alto que as palavras. Ela crê que o mundo se divide entre os que precisam de fazer favores e os que não têm outra escolha senão implorar por ele. E a melodia é a autocomiseração. Autocomiseração. Achaste que estavas a identificar um traço do comportamento humano? Mas a forma como cantaste revelou que tens pena de ti próprio. Impotente. Impotente? Mas por que é que estamos a falar de poder? Saber que o meu vizinho é um parvo confere-me poder. Errado! Confere-te superioridade. Há uma diferença. Filha do teu pai. Superioridade é o saber que tens sobre o parvo. E poder é seres capaz de impedir que o parvo te mate. Puseram uma bomba à porta de um lar de idosos judeu em Copenhague. Que coragem. Morreu alguém? São feridos. Nada demais. Uma perna aqui e um braço ali. O governo dinamarquês protestou. Nós até temos sido críticos de Israel. E a comunidade judaica? Os que nunca vão à sinagoga, agora querem encher. Os que vão regularmente dizem, shh, isso é invisível. Deus já inventou um distintor. Chama-se mulher. Mulher? Os homens só ouvem as palavras, as mulheres ouvem a melodia das palavras. E somos aos milhares por aí. Mas com defeito, impreciso. Falível, como tudo que Deus inventou. Mas foi a primeira tentativa dele. Não há desculpa. Se não sabes bem como fazer, deixa para outra pessoa. Que outra pessoa, Jorge? Tem de ser possível chegar à verdade das intenções A humanas. tecnologia não te vai mostrar a verdade. Tenho de tentar. Preciso da ajuda dela. Preciso da tua ajuda para obter a ajuda dela. Pede. Creio que o mundo se divide entre os que sabem que o mundo está dividido e os que não sabem que o mundo está dividido. Então não queres saber, porra. Não queres saber. Diz-lhe que me peça ele mesmo. Só queres que ele implore. Quero que ele me enfrente. A cara dele enfurece-te. Se quer a minha ajuda, tenho de aprender a arte das relações sociais normais. A
A arte da hipocrisia social, queres tu dizer? Estamos a falar de grandes A quantias. verdade é cara. Quero que me conte os detalhes dos planos dele. Bem sabes que ele não tem planos detalhados. Um homem como o pai tem uma história. Tem os livros dele, os títulos dele, a postura dele no mundo. As grandes fundações apoiam pessoas, não impressões digitais. Eu não sou uma grande fundação. Ele descobriu qualquer coisa importante, mãe. Talvez mesmo lucrativa. Sou um pequeno investidor. Preciso de factos e de números. Pensa na glória que ele te pode trazer. Sou pragmático. Pensa no teu epitáfio. Sou protestante e pragmático. A opulência ajuda a verdade. A inocência é explorada pela astúcia. Parece mais apropriado. Ao menos declara que em teoria estás disposta a ajudar. Não declaro nada. Diz-lhe que me peça ele mesmo. Vais ajudar-me ou não? Nem nunca gostou do meu pai. Eu nunca gostei da imagem que tu tinhas do teu pai. Para isso gostava dele, à minha maneira. Nunca lhe vou perdoar aquela vez em que veio cá jantar e esteve calado a noite toda. Deliberadamente, malcriadamente, embaraçosamente. Teu pai era um homem bom, um homem inteligente, mas nunca falou contigo. Falou sempre para ti. Afirmava as ideias dele. Nunca as oferecia. O desacordo era impensável, até em pequenas doses. Era preciso existir no espaço dele, no mundo dele, à velocidade dele, segundo as leis dele, as referências dele, o tema de conversa dele, os começos dele, os fins dele, porque dele era o reino, o poder e a glória. Não que ele ficasse zangado se alguém introduzisse novos valores, novas perspectivas. Ficava era desorientado, magoado. Um dia resolvi deixar de o magoar. Em vez disso, insultou com silêncio. Queres dizer que devia ter dito à mãe aqui e ali? Espera que o sustente enquanto escreve o seu livro absurdo e monta a sua máquina absurda. Este homem sem respeito, cheio de sarcasmo, cheio de troça. Eu não faço troça. Troçar é coisa que eu nunca faço. É um hábito inglês. Simplesmente tenho dificuldade em ser reverencial com algumas coisas. Com algumas coisas. Com tudo. Não, com algumas coisas. Tu nunca me ouviste com o cuidado devido. E alguma vez gostou de mim? Estou à tua mercê. É mais forte que amor. Alguma vez ele imaginou que eu queria que rastejasse? Que casei com ele para isso? Eu acho que casaste comigo para eu ser teu convidado. Acho que casaste comigo como quem abre a porta a uma visita que queremos impressionar com a nossa casa, a nossa cultura, as nossas boas maneiras, a nossa magnanimidade. Acho que casaste comigo assim. Acho. Foi assim que casaste comigo. E espera que eu sustente sabendo que pensa isto de mim. Tens dinheiro para isso? É a tua responsabilidade. Com dinheiro ou sem dinheiro, as minhas responsabilidades escolho eu. Deves ter uma herança que nem sabes como usar. A minha herança é minha Para a herança. qual contribuir. Ora. Mas eras mesquinha demais para os conhecer. Provoca-me porque quer atenção. Envergonhava-te. Lamenta-se porque quer louvores. Conversas de dinheiro eram de mau gosto. Expressões de paixão eram de mau gosto. Pois sim. O entusiasmo, o apetite, a energia, as ideias, o toque, o riso aberto, a generosidade, as segundas doses, tudo de mau gosto. Gutural, estridente, ostensível. És má, tens os lábios finos, o cu apertado. És prosaita, sonsa e hipócrita, sua cabra platinada. Vais ajudar-me ou não? Não! Não vou, não! Um dia dei por mim a fazer xixi numa casa de banho durante o intervalo de uma produção do King Lear. E quando olhei para cima, como é costume dos urinistas desocupados, li o seguinte grafite: Deus é amor, como são todos os incompetentes. Ainda aí estás, Deus. Eu tenho este pai e esta mãe, e um é e o outro não é. E um faz e o outro não faz. E eu não sei se sou, se não sou, se faço ou se não faço. Estás a perceber? Desculpa, eu estou sempre a blasfemar, eu sei, mas eu não resisto. Percebes, não percebes? Eu sou filha do meu pai e o meu trabalho é contar anedotas. E a minha natureza é ser insolente e sei lá. Já foi tudo tão simples.
foi simples. Achas que ela me acha intragável? Eu acho que ela te acha incompreensível. Eu acho que ela é como o segundo filho. Um dia você percebe que o seu pai foi pai de alguém primeiro. Cuidado do terceiro filho. Pobre Jesus. Pobre Ismael. E ainda assim, muitas vezes o terceiro filho é o mais amado. Eu acho que tu devias ter sido rabino. Não se pode confiar na minha fé em Deus. Os rabinos não acreditam em Deus. Só o usam para controlar os judeus indomáveis. Como é que sabes? Só és metade judia e logo a metade errada. Não me impede de ser indomável. Tu és intragável e eu sou indomável. O meu pai queria que eu fosse rabino. Filho, disse ele, o mundo respeita um estudioso. Nunca te faltará pão se te tornares um estudioso. O iluminismo passou-lhe ao lado, por isso só havia um tipo de estudioso, o talmúdico. Eu queria estudar a língua. A língua? A língua usa-se, não se estuda. Mas papá, disse eu. Chamavas-lhe papá? Chamei-lhe papá e a minha mãe mamã, até eles morrerem. Tinha quase 50 anos. Mas papá, disse eu. Mas papá, disse eu, a história das nações está inscrita na língua. E como se formou, e como evoluiu. Ele ficou espantado. Jorge, fala-me de quando eu era pequena. Houve uma vez em que tentaste ordenhar-me um touro. Eu não posso ter feito isso. Nós costumávamos ir passar férias todos os anos, fomos 4 anos seguidos, a uma quintinha subalugada, um irmão da tua irmã, da sua propriedade, 2.000 hectares. E não era por uma renda irrisória, mas eu te digo. Tu tinhas 10 anos. E já tinhas visto a mulher do labrador, sentada num banco, com um balde no meio das pernas, a puxar qualquer coisa ao penduro. Por isso, pegaste tu num banco, puseste um balde no meio das pernas, encontraste qualquer coisa ao penduro e puxaste. E o que é que aconteceu? Ele deu um coice. O que é que aconteceu? Puxas os guizos a um touro e ele fica desnorteado. Ele disse, quem se atreve? Quem se atreve a puxar os guizos quando não estou pronto para que nos puxem? São os meus guizos. Sou eu que digo quando quero que me puxem os guizos. Felizmente o balde estava no meio. Lembro-me de te levarmos a concertos, ao teatro, em grandes viagens a parques estrangeiros. Gostavas de poças. Não lembro-me disso. A primeira verdade, diz Buda, é que toda a vida é sofrimento. Temos mesmo de aceitar isto. Temos mesmo de aceitar. Pai, desculpa-me por eu não ter sido nenhuma das coisas que tu querias que eu fosse. Queria que fosses. Queria. A única coisa que eu queria que fosse era livre, independente. Não dependesses de ninguém, nem de um marido para o teu sustento, nem de um país para a tua identidade, nem de um grupo para a tua causa, nem de uma ideologia para a tua realização pessoal. Queria que te libertasses de prisões, que não fosses escrava de ninguém, convidada de ninguém. Fazes as pessoas rir, não estou a queixar. Mas eu estou. E as pessoas não se riem. O que é que tu queres saber sobre o riso? Hein? Eu falo-te do riso. O riso vem dos judeus. E porquê dos judeus? Porque somos um povo nervoso. Quando se inventa Deus, as pessoas sentem-se desconfortáveis. Quando depois se diz que Ele as escolheu para testemunhas da beleza da sua criação e para cumprir justiça, as pessoas sentem-se indignadas. Temos os nossos próprios deuses. Temos a nossa própria justiça. Mas achas que o judeu ouve? Não pode. Quando se inventou Deus, nenhuma outra autoridade pode ser levada a sério. E por isso o judeu questiona toda a autoridade. As pessoas não gostam disso. Queimam-te por causa disso. Não é suficiente para pôr qualquer um nervoso. As pessoas nervosas riem-se. Isso também não ajuda. Estou aí. Estou a falar contigo. Temos problemas cá em baixo. Tens a certeza que juntaste as peças pela ordem certa? Até questiona a autoridade, que afirma ser inquestionável. O que é que se pode fazer a gente assim? E ainda escrevem livros com piadas sobre isso. Olha para a Bíblia. A maior coleção de anedotas do mundo. O livro de Jó. Haverá alguma coisa mais engraçada?
para provar que Satanás estava errado. Jó deixa jogar aos dados a fortuna. O homem tinha tudo. Uma mulher bonita, uns filhos encantadores, riqueza, uma casa de campo na margem do oeste. E de repente, zás, perde tudo. A mulher morre, os filhos morrem todos. O carro, a aparelhagem, a máquina de lavar roupa, tudo redistribuído. E ele apanha erros. É suficiente para pôr qualquer um nervoso. O judeu não consegue evitar. Questiona a autoridade com um riso. É um tique nervoso. Einstein, por exemplo. Einstein questionou a autoridade com um riso. Sabes como é? Cruzas-te com um judeu nas escadas, perguntas se vai a subir ou descer, e ele diz, bem, depende, tudo é relativo. Freud questionou a autoridade com um riso. Ernest, disse ele ao biógrafo dele, Ernest Jones, outro hábito judeu, este de falar com o próprio biógrafo. Ernest, disse ele, eu estou metade convencido pelo socialismo. Como pode, senhor doutor? Ernest sabe que o senhor doutor é profundamente conservador. Bem, disse Freud, eu tenho andado a ler o que diz Trotsky sobre o socialismo. Trotsky, outro homem estranho que questionou a autoridade. Eu tenho andado a ler o que diz Trotsky, e ele diz que na primeira fase de transição para o socialismo vai haver grandes problemas. Levantamentos populares, miséria, calamidade em grande escala. Mas na segunda fase, a terra prometida para todos nós, o paraíso na terra, utopia. Bem, Ernest, estou convencido quanto à primeira metade. Não te rias. Este humor judeu, este rir-se da autoridade, causa irritação. Não é suposto rirmos da miséria que nos coube. Isso é anormal. Causa muitos desentendimentos, mais conhecidos por antissemitismo, ou antisionismo, como agora é moda dizer-se. E o que é o antissemitismo? É odiar os judeus mais do que o necessário. É suficiente para pôr qualquer um nervoso. Sobretudo quando não sabemos se estamos perante uma plateia ou um esquadrão de fuzilamento. Um esquadrão de fuzilamento. Um esquadrão de fuzilamento. É esse o meu problema. Eu ando a contar anedotas a um esquadrão de fuzilamento. Kafka, por exemplo. Kafka questionou a autoridade com um riso. Estava a falar com o biógrafo dele, Max Brod. Estes homens estranhos têm sempre biógrafos. E Kafka, como de costume, estava tristonho e pessimista. Sombrio. Era um homem muito, muito sombrio. E Brod diz, Franz, estás mais deprimente do que é costume. A forma como falas. Não há qualquer esperança. E Kafka diz, quem disse que não há qualquer esperança? É claro que há esperança, Max. Uma quantidade infinita de esperança. Mas não para nós. Resposta! Tudo bem! Um inglês, um irlandês, um escocês e um judeu. Ou não, um norueguês, um dinamarquês, um sueco e um finlandês. Não! Um russo, um húngaro, um checo e um polaco. Vê lá se te decides, ó cabra! Então e se fosse um finlandês, um polaco e um judeu, não deviam pôr mulheres a contar anedotas. Nunca têm piada as mulheres. Não queria ser como sou, dizer o que digo. É ele que me leva a isto, ele arranca-me. E quando vem, eu nem sei de onde vem. E então, finalmente, Deus encontrou um tipo chamado Moisés em cima de uma montanha a arrancar cabelos. Porque a família dele estava lá embaixo, todos nus, a dançar à volta de um bezerro de ouro e a fazer todo o tipo de coisas mal criadas e perversas. E Deus disse a Moisés, assim andam as leis, ao desbarato. E Moisés disse, ótimo, leve 10. Que pena. Assim que nos está testa. Meu Senhor Jesus, reza por mim, dá-me um sinal, ensina-me a pensar, a comportar-me, explica-me. Nós também sofremos, não sofremos. E eu tinha uma avó judia. Sim, isso mesmo, todos temos a nossa cruz. E a minha avó judia costumava dizer, podes viver muito tempo, aprender muito e ainda morrer estúpida. Porquê que ele me quer destruir? Eu não queria o diálogo, o ódio não é da minha natureza. Há um certo tipo de mentalidade inglesa que se torna muito desagradável se não levarmos a sério a sua petulância, estão a perceber? Eu queria gostar dele. O tipo de pessoas que compra carros rápidos de 2 lugares só para não dar a boleia para casa aos amigos. Detesto. Com paixão. E então ela faz sinal ao vizinho que está do lado de lá da parede e diz, meu velho,
O meu velho foi o único homem que se levantou das profundezas. Ninguém com quem falar. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Repitam comigo. Creio que o mundo se divide entre os que sabem e os que não sabem. Não há com quem falar, fala-se consigo mesmo. Entre os conscientes e os inconscientes. Aquilo que digo não é o que quero dizer. Percebes, meu anjo? Os que dão e os que tiram. Que anjo? Os que ganham e os que perdem. Meu pai chamava-me anjo. Os que precisam de Deus e os que não precisam. Meu anjo, disse ele, tem cuidado com tudo o que esteja para lá desta costa. Eu tenho de me lembrar, disse Florence Nightingale, que Deus não é o meu secretário. Para lá desta costa nada é previsível. Tem de haver previsibilidade. Meu pai sabia. Meu pai avisou. Ele há de ser imprevisível. Ela não podia ser judia. Connie, por favor, volta. Se gritei um bocadinho foi porque estava um bocadinho magoada, um bocadinho confusa. Não tens nada a temer de mim. Não te esqueças. Metade de ti sou eu. Deus! É verdade que és judeu? Há uns anos fiz uma série de palestras no Canadá. Um dos meus anfitriões, um professor universitário, tinha um cão. Entendemos bem, o cão e eu dava-lhe bocadinhos de comida da mesa, falava com ele, fazia festas. Sentimos confortáveis um com o outro. No dia seguinte, fomos jantar fora, tivemos de deixar o cão. O meu anfitrião disse qualquer coisa sobre a casa não estar segura com o cão, que tão depressa abanava o rabo e lambia um estranho como mordia. E eu virei-me para o cão e falei com ele, usando o que eu pensava ser um tom amigável, para o provocar. És querido demais para proteger o teu amo e senhor? Perguntei. Fofo demais? Piegas demais para teres alguma utilidade? Qualquer coisa deste género. Sabes como é? Ele rosnou-me e tentou morder-me. A provocação foi mais forte que a amizade. Houve qualquer coisa de desagradável na minha melodia. Fiquei muito magoado. Foi aí que tiveste a ideia para o livro? Pode ter sido. Pode perfeitamente ter sido. Fiquei muito perturbado. Até os cães. Até os cães. Martas doidas e cães doidos. Tornaste a falar com ela? Tornei. Que? Ela não gosta que lhe chamem cabra platinada. Eu chamei disso. És má, tens os lábios finos, o cu apertado, és prosaica, sonsa e hipócrita, sua cabra platinada. Não posso ter dito isso tudo. E uma penada. Ela anotou. Então não há esperança. Sabes que ela pensa sempre duas vezes. Então há esperança. E faz ideia do que é termos aos dois à pulha dentro de mim. Guarda o melhor, filha. Deita para o resto. Por que é que achas que ela talvez pense as Eu estava a falar de mim. Fala. Eu estou um trapo. Também já estava. Eu ganho a vida a contar anedotas de judeus. Mas Deus adorava, eu adoro ter E assim como o teu cão canadiano, eles ouvem outras melodias, azedume e ironia. E todos precisamos que nos adorem. Adorares-me não ajuda. Bolos e champanhe para a família. Eu existo para ela. Não podia deixar passar o teu aniversário sem comemorar? Hoje não é meu aniversário. Mas foi, um dia qualquer deste ano. Eu não tenho 6 anos. O 6 é de 60, pateta. Também não tenho 60 anos, tenho 55. Somos todos velhos membros de uma velha raça. Também estamos a comemorar isso. Está envenenado. Se pensares bem, há sempre qualquer coisa para comemorar, seja em que dia for. O dia em que conheceste o teu marido, o dia em que saíste de casa, o dia do Senhor. A primeira rosa abre, o solstício de verão, as contas estão pagas, a liberdade um refém, o dia do Senhor. Ah, já tinha dito isto, não já? De qualquer forma, podia haver bolos e champanhe todos os dias, se houvesse dinheiro para isso. Toda a loucura tem lógica. É claro que eu não tenho dinheiro para isso.
Ainda bem que somos uma família, mãe. Sei que o teu pai tem umas fantasias sobre a minha grande fortuna escondida em bancos pelo mundo fora. Mas a fortuna que tenho é melhor que esteja mesmo escondida em bancos. Vá, Joshua, apaga as velas. Vai explodir. Quando eu apagar as velas, isto vai explodir e ela resolve os problemas dela todos, uma casadada só. Anda lá, quero que ambos provem o bolo e me digam de que é feito. Marta, não estou a perceber. Pai, não podes querer perceber tudo nesta vida. Estás a mostrar uma face e esconder outra. Marta. Mas qual é o vosso problema? Vosso? A tua trupe, os cultos. Não sejas tão suscetível, estás sempre a tentar perceber tudo, a tentar explicar tudo. Vocês são todos cientistas, linguistas, professores universitários, de psicologia ou bioquímica ou genética. Genética, aí tens, vão acabar por encher o mundo de monstros. Esquece isso. Mistério. Deixa que haja mistério. E escuridão? Que tal um bocadinho de escuridão medieval pela casa toda, já agora? E opiniões. Vocês têm sempre de ter opiniões sobre tudo. Para de interferir com o mundo. Come bolos e bebe champanhe. Celebrem os dias. Apaga as velas. Não confias no teu Adonai? Sabes que sei recitar a oração do vinho? Quando confiávamos e gostávamos um do outro, ele ensinou-me. Baru atah Hashem, Eloheinu melech haolam, borei pri harofen. Sabem porquê que se brinda? Em todo o mundo as pessoas brindam antes de beber. Porquê? Não sabemos. Os meus amores espertinhos não sabem. Ou achamos que é informação inútil? Bem, nesta vida sempre foi o papel da Marta servir de arquivo à informação inútil. Os antigos há muito que gostavam de vinho. Todos os sentidos ficavam satisfeitos. Todos, menos um. Ninguém falava nisso. Era um assunto tabu. Como não referir que o nosso filho, lindo, inteligente e feliz, não tem um braço. Até que um dia se inventou o vidro. E tal como o chip de silicone, tudo mudou daí para a frente. Foi o bobo da corte durante o reinado de Ramsés III. Não pode ter sido. Os egípcios ainda não sabiam que rir-se de si próprio cura. Não sabiam. Continua, Marta. Continua. Acham que todas as civilizações tiveram bobos? Para as ajudar a aguentar a vida. Estou a divagar. Não qualquer sítio, numa qualquer altura, uma qualquer pessoa disse: como é bom termos vinho para satisfazer tantos sentidos. Podemos vê-lo, podemos cheirá-lo, podemos prová-lo. E para o fazer temos de tocar. Mas como é triste não o podermos ouvir. Nisto, o bobo da corte, inspirado como só um bobo da corte, tocou com o copo no copo do faraó, ou imperador, ou duque, e disse: saúde a todos os seus sentidos, senhores. Foi uma história muito bonita, mãe. Afinal, a Marta não é assim tão inútil. Ótimo! Bem, é uma receita nova e fico muito desapontada se adivinharem todos os ingredientes principais. Já devia estar habituado ao vosso sentido de humor. Bem, metade de mim é ela, eu estou safa. Não conto com isso. Por favor, querida. A morte dos filhos não é coisa para ridicularizar. Manteiga, ovos e farinha, de certeza. E mel? Não havia que enganar. Aí é que está uma questão interessante. O que é que se pode ridicularizar? Ainda não acabaste de adivinhar os ingredientes do meu bolo. Quem? Se é que há alguém ou o quê? Se é que há alguma coisa é que é demasiado sagrado que não se possa ridicularizar? Joshua,
nozes, sabe-me a nozes, tudo deve ser ridicularizado. Connie, ele diz nós, o que é que tu dizes? Amêndoas, mel e amêndoas, tudo. Que mais? O mártir deve ser ridicularizado. Quer dizer, há uma especiaria em particular que sobressai. O rilheiro, o educador, o missionário, os que têm dores. Estou espantada, Connie. Eu acho que todos podem ser ridicularizados. Se mostrarem apaixonados ou ébrios. O mártir pelo seu sacrifício, o guerrilheiro pela sua raiva, o missionário pelo seu zelo, os que têm dores pelo seu sofrimento. Dou-te uma pista, vem de... Eu sou um puritano, eu acho que tudo tem de ser merecido. E todos aqueles que se dedicam ao altruísmo e à agonia devem fazê-lo com relutância. Os que fossem apanhados a gostar deviam ser ridicularizados como castigo. Estou espantada por não teres adivinhado logo, Eu Connie. reconheci que nada havia melhor para o homem do que alegrar-se com o fruto dos seus trabalhos. Esta é a parte que lhe toca, porque quem lhe dará a conhecer o que acontecerá depois dele. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 22. É uma especiaria referida muitas vezes na Na minha Bíblia. opinião, todas as opiniões são provisórias, até o Eclesiastes. Opiniões! Eu tenho que ter sempre opiniões sobre tudo. Puritano, ah? Eu mesma diria que sinónimo, uma pinga de prazer, leva-se muito a sério, porra. Sempre foi tão esperto. Um dia cai de tal forma que parte a porra do pescoço e bem merece. Mãe! Bem merece! Estou farta de ser boazinha e tolerante e de fazer bolas. Mãe! Está a acontecer outra vez. Ele não vai embora. Está a acontecer outra vez. Por favor, mãe! O ar dele! Temi que não durasse muito. Ele tem um ar. Vou ter uma conversa inteligente com a minha filha. A filha dele, a conversa dele, a inteligência dele, sufoca-me! O que é que te sufoca? O ar dele! Ora, que há, sua doida, que há? Ele não tem medo de Deus! Deus, porque havia ter medo de Deus? Foi eu que o inventei. Pronto, isso, é isso, ouviste o que ele disse? Estou a dar em doida com isto! Oh, mãe! Oh mãe, não me venhas com a mãe, eu não sou tua mãe! E ele é teu pai, lá isso é, e não se vê a forma como se mantêm unidos, tu e ele, vocês os dois, a forma como se isolam, privativamente, confortavelmente, exclusivamente, vidas privadas, em redes privadas, para isto e para aquilo. Gostavam de se apoderar desta casa, não era? Me afastar da casa em que nasci, em que cresci, em que eu recebi. Aposto que é isso que tencionam fazer, apropriar-se. Aposto que é isso... Oh, meu Deus, como é que eu não me percebi? Claro que estúpida, que ingênua e que parva! Combinaram vir juntos, não foi ao mesmo tempo! Têm andado a conspirar